Valeu, Neuza Raia, que coisa gostosa, né? A Neuza Raia sempre curtindo a nossa programação lá na casa dela. Bom, eu já quero dar a boa tarde, né? Uma boa tarde para Carla Maçã, boa tarde para você, Maçã. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, Luciano Benhame. É um prazer estar aqui com você nesse novo programa, luciano.com. É isso aí. Bom, você acabou de ouvir aí a mensagem que a Neuza Raia mandou. Por que que você acabou com suas lives, né? Bom, ela já detonou aí uma pergunta para você. A gente nós montamos aqui um roteiro de última hora para a gente começar o nosso bate-papo, né? Você está preparada, né? Olha, cuidado com as perguntas que você vai fazer, porque eu vou responder tudo, hein? Pode responder tudo. E ela é boa de papo, gente. Ela é boa de papo mesmo, né? Então, respondendo aí a pergunta da Nilza Raia, nossa colega, por que que você parou com as lives? Boa tarde, Neuza Raia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunidade. Então, no ano de 2020, era o fervo ali da pandemia, né? Então, a proposta era começar as lives. O tempo foi passando e a coisa foi ficando mais séria, até que veio as lives políticas, né? E essas lives, elas se transformaram em programa. No ano de 2021, veio Tem Tudo com Maçã. Não era um projeto novo, não era bem uma live, era um programa e ele se apresentou e ele ficou no ar. Foram 10 programas e eu curti bastante, porque era um programa musical, era um programa que tinha convidados, mas assim como as lives, esse programa Tem Tudo com Maçã, ele caiu no mesmo problema que é o que a Neuza Raia quer saber. As pessoas de Visconde do Rio Branco, elas têm vergonha de ser entrevistadas. Aliás, só pegando o gancho aí da Neuza Raia, teve uma outra pessoa também que eu estava vindo para o estúdio da comunidade, aí parou ali na rua e perguntou também para mim. O Fernando Terra, ele perguntou por que que as suas lives terminaram, por que que você parou. Inclusive, eu dei a resposta que você vai dar agora para o ouvinte, né? Pois é, as lives elas pararam e vieram em forma de programa com mais. Como é que se diz? Com mais novidades. Você se arrependeu de alguma forma de ter criado? Você começou com as lives por causa da pandemia, todo mundo em casa, ninguém tinha nada o que fazer, e você trouxe essa novidade, né, pro Facebook. Mas depois você viu que poderia virar um programa. Sim. Você se arrependeu de alguma forma de ter começado e depois ter que parar por falta de opções, igual você vai responder agora? Eu me arrependi do tempo que eu fiquei parada. Eu acho que Sim. foram 8 meses ou 9. Depois que passou a fase da pandemia. Exatamente. De live para programa, Sim. ficou aí uns 8 meses. Então eu me arrependi desse tempo que ficou parado. Mas você mesma falou uma época que as pessoas elas tinham o que fazer pós-pandemia e que ninguém ficaria parado em frente ao celular assistindo lives, Exatamente. seja sua ou de qualquer outra pessoa. Então você acha que a falta de conteúdo fez com que o programa, as lives no caso, caíssem? Não, o conteúdo a gente tem, ideias a gente tem aos montes. O problema é as entrevistas, que a gente fica preso às pessoas. Querendo ou não, a gente é um programa de entrevistas. E ainda que não seja as entrevistas, que seja um outro quadro, tem que ter pessoas. Sim. Então, o grande problema é que as pessoas, elas têm vergonha de aparecer numa câmera. Entendeu? Elas têm vergonha de falar da vida, elas têm medo do que eu vou perguntar, mesmo elas tendo acesso às perguntas. Então, e outras coisas também que eu ainda tenho minhas dúvidas. Por exemplo, tem pessoas que se dizem que têm vergonha de ficar na frente das câmeras. Mas você vê essa mesma pessoa fazendo lives em casa. TikTok. Entendeu? TikTok. Aí é onde eu penso, até em preconceito. Exatamente, Entendeu? Por que cargas d'água uma pessoa não aceita fazer um programa e faz outro, de outra pessoa? Exatamente. E na maioria, esses outros programas que são feitos, não é da forma que você faria, que seria para divulgar o trabalho delas. Exatamente. É Não um é? grupo de pagode, Exato. ou um bloco de carnaval.
Entendeu? Exato. O TikTok é uma diversão, tá ali para todo mundo brincar, não é para divulgar o trabalho. Então você estava fazendo um trabalho de divulgação, né, dos artistas. E aí a gente não entende muito bem esse lance de ter vergonha de fazer uma entrevista com você, mas não ter vergonha de fazer um TikTok ou fazer outras lives. Esse programa ele tinha tudo para dar certo, Sim. porque o cenário era maior, entendeu? E a internet era melhor, embora tenha acabado a luz uma vez, né, ao vivo. E às vezes o Facebook também bloqueava você por causa das músicas, né? Isso, mas eu tive mais problemas em 2020, Certo. nas lives. Quando começou, né? Isso, quando veio o programa, eu não tive tanto problema não. Eu acho que as músicas tocavam um pouco. Ah, tá, entendi. Da outra vez a música era toda e eu dançava. Dessa vez era um pouquinho da música. Então ideias a gente tem, até de fazer um programa gravado. Exato. Entendeu? O problema são as pessoas, elas têm vergonha. Os artistas da cidade, elas têm vergonha de aparecer. É verdade. Ou nem artista. Às vezes, as pessoas que trabalham com aquilo, que trabalham com a imagem, que precisam aparecer, e elas têm vergonha. Exatamente. Então, como é que faz um programa com entrevistas se as pessoas não estão disponíveis? Não tem jeito, é. Eu fiz uma entrevista com uma psicóloga e o tema era ansiedade, depressão, foi muito bom. Daí vinha muito mais temas. Sim. Entendeu? Só que é isso. Entendi. Nós estamos batendo um papo com Carla Maçã hoje aqui na Rádio Comunidade 104.9, que coisa boa, respondendo a pergunta da Neuza Raia, do Fernando Terra, por que as lives saíram do ar, né? É aquele estúdio que você montou, aquele cenário todo, tá tudo parado, né? Tá tudo montado lá na sua parede e você tirou tudo. Eu desmontei e agora, com o projeto do Mexe Mais, o retorno, a gente ensaia ali. Ah, entendi. Quando eu preciso de espaço, eu vou pra varanda, mas sim, ali é o espaço que a gente ensaia. Certo, vamos fazer um raio-x da Carla Maçã. Você é carioca, sim, carioca mesmo. Aliás, Rio de Janeiro, tudo de bom, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Nós estivemos lá gravando, você ficou pé da vida, né? Nós largamos a gravação, fomos lá para trás da pedra, você lembra disso? Sem contar o sol que não apareceu, né? Sem falar no sol que não apareceu. Ai, meu Deus. A Glaê, eu e Jéssica aproveitando o mar, mesmo um gelo horroroso, mas nós estávamos lá. Bom, você é carioca, nascida no Rio de Janeiro, né? Você vem de uma família de quantos irmãos? Uma irmã. Que é a Márcia. A Márcia Cristina, tenho ela até hoje. Exatamente. Como que começou essa trajetória sua, Marcelo? Porque você, na verdade, assina Carlos Henrique. Isso, né? Carlos Henrique Machado Pereira. Eita, né? Só não tem o Henrique Pereira no meio. Né? Mas você nasceu numa família que era evangélicos, né? Porque você também frequentava a igreja, né? Eles se tornaram. Ah, sim. Não era de berço evangélico, não. Sim. A minha mãe era de escola de samba. Olha. Ela, inclusive, já chegou à primeira capa do Globo. Olha, que legal. Era uma escola de samba que meu avô... Todo mundo da minha família tinha alguma coisa na escola de samba. Sim. Meu avô era presidente, minha avó era baiana e costureira. Olha, que legal. Minha tia era... Isso eu não sabia. Pois é. Por isso que é bom você estar assistindo aqui, olha só o programa. Novidade, sempre tem novidades. E olha que a gente, né, se comunica toda hora praticamente, né? A gente na ala das crianças, então toda a família era envolvida com carnaval. Sim. Minha mãe, rainha de bateria, foi aonde ela tirou foto com o Roberto Dinamite e foi parar na capa do Globo. Olha. Ela tem isso até hoje, gente. Ela plastificou legal, e tudo. Que legal, recordação. Boêmio de Inhaúma. Hoje a escola deve estar em grupo de acesso, eu acho. Sim. Ela nunca chegou no especial, nunca. E você fazia muitos teatros na igreja, né? Quando eu me converti, a história é muito longa, gente. Muito longa mesmo. Eu me converti quando eu tinha 15 anos. Certo. E... 15 anos, 95, 96, eu comecei a fazer cursos dentro da igreja. E um deles era o teatro. Certo, aí tudo parecia indo muito bem. Fez aula de canto, fez aula para liderar adolescente. Certo. Eu fiz aula de tudo, eu comi tudo. Certo, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Teologia também. Também. Ela já veio em 97. Exato. Então você tinha, assim, à sua frente um caminho aberto, um futuro maravilhoso, mas de repente veio a bomba. A segunda bomba na minha vida, né? Porque a primeira foi um estupro, gente. Eu tinha 9 anos de idade. Exato. E a segunda bomba já foi a hemodiálise. Pois é. Aí você, com essa situação toda, você deixou de acreditar, né? Porque você não era curado e tinha que pregar que você
né, que as pessoas ali eram curadas. É. Então ficou essa confusão na sua mente. Imagine eu liderando os adolescentes, entendeu? Tendo que pregar sobre uma cura e vendo as pessoas sendo curadas e não acontecia na minha vida. E você chegou a ser cobrado alguma vez? Cheguei, como se eu não tivesse fé. Entendi. Entendeu? É complicado. Então, foi um período da minha vida que eu também cheguei a pensar em me matar, mas não tenho coragem. E eu fiquei um período pensando o que eu ia fazer em diante. Isso você já não estava mais na igreja. Eu estava de férias, né? A igreja estava de férias. Eu vim passar o ano novo aqui em Visconde do Rio Branco, eu morava lá. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, a igreja mudou de lugar. E os membros não concordaram, então muita gente saiu. Entendi. E a igreja teve que começar tudo de novo. Era a nova vida de Tomás Coelho, gente. Nossa. E eu não estava preparada para começar tudo de novo naquele momento de doença. Você passou por essa fase, né, negra na sua vida, né? Até que aí você começou a fazer o tratamento e as coisas começaram a tomar um novo rumo. Até então você ainda era o Carlos. Isso. Né? E a partir de que momento você chutou o pau da barraca, conforme a expressão que você usou um tempo atrás, e se transformou? Deixou de ser o Carlos, passou a ser a Carla Maçã, que a Carla Maçã vem de uma cantora do YouTube, né? Que você presta praticamente uma homenagem à cantora. Sim. Como que começou essa transformação e como foi isso para você e para sua família? Então, o pior dali da minha família era o meu padrasto, né? Ele foi embora. Então, já era um lado bom para eu começar a viver a minha vida. Então você não vivia a tua vida por causa do padrasto que te atrapalhava muito, te obrigava a fazer coisas para você ser o homem. Ele queria me fazer virar homem. O objetivo dele ali era esse. Entendi. Então eu capinava, eu fazia tudo que... Ia pra obra, né? Exatamente, para a mão ficar grossa. Mas não adiantava. Não adiantava. Aonde eu ia, os homens me perseguiam. Não adiantava. Entendi. Teve uma obra até uma vez que ele me levou para virar laje. Sim. E um rapaz me seduziu. Me fez um convite. Te seduziu ali. Entendeu? Então não adianta. Para onde eu ia, tinha. Só ele que queria, entendeu? Aí sai o padrasto, entra a Carla Maçã. Isso aconteceu em Visconde do Rio Branco, tá, gente? Isso aconteceu quando eu vim para cá. Sim. E isso tem muito a ver com o Mexe Mais. É, porque o Mexe Mais ele está ligado ali diretamente, porque antes você era o coadjuvante do Mexe Mais. Exatamente. No Rio, o Mexe Mais era conhecido e apontado como o grupo das gêmeas. Sim. Porque era o que destacava. Certo. Então no Rio eu já cheguei até ser vaiada. Sério? Porque os homens queriam as dançarinas dançando ali. Entendi. Então entre uma música e outra, quando eu falava, eles falavam, sai daí, vem, as meninas. Sim. Aí quando soltava as músicas, entendeu? Então o tchan ali do negócio era as meninas. Certo, você era do grupo de dança ali, mas porém como homem lá atrás. Isso. Um coadjuvante, né? Isso. E muitas coisas aconteceram no Rio, veio a televisão, eram muitos concursos de dança, entendeu? Mas o que eu vim aprender só em Visconde do Rio Branco é que o Mexe Mais, ele, para sobreviver, ele tinha que passar por uma renovação. E isso aconteceu com a sua transformação aqui em Visconde. Exatamente. Toda vez que eu vinha para cá, eu me vestia de mulher, mas não tinha nome. Alguns me chamavam de Tieta. Certo. Por que Tieta? Você usava alguma expressão, algum bordão da Tieta, da novela? Eu falava como ela, eu sempre falava dessa novela. E eu até me intitulava às vezes Tieta, assim. Sim. Entendeu? Porque era uma personagem que tinha problema com o pai, entendeu? Entendi. Foi expulsa, não que eu tenha sido, eu não fui expulsa, eu saí porque quis. Mas tinha alguma lembrança. Sim. E aí você se intitulava como Tieta até então, até que você conheceu a verdadeira Carla Maçã do YouTube. Como que funciona isso? Eles me chamavam de Carlinhos vestido de mulher. Olha. Entendeu? E não me incomodava. E você não respondia também. Tem certas pessoas que te gritavam, né? Chamavam você de Carlos e você ignorava. Sim, na época eu não me incomodava, não. Hoje mesmo, eu vindo pra cá, gente, o sapateiro me chamando de Carlinho. Eu não olho. Não olho, mas não olho mesmo. Não olho. Depois que eu passei a botar o silicone, eu passei a me incomodar com esse nome. Carlinhos. Isso. Você pensou em algum momento tirar o seu RG
o nome? Não, porque eu perderia todas as formações que eu tive. Cirurgia, nunca pensou em fazer? Isso eu não vou responder, porque na cabeça de algumas pessoas de Visconde do Rio Branco, elas acham que eu sou, outras têm dúvidas. Então, essa dúvida, ela vai permanecer, a não ser que alguém fique comigo. Olha só, a gente está vendo aí uma pergunta que a maçã não vai responder. Não, de jeito nenhum. Então, aí essa transformação toda, aí como que você conheceu a Carla Maçã? Então, para conseguir manter o Mexe Mais no futuro, eu tinha que ter esse personagem, porque na época o Creu veio forte com as mulheres frutas. Sim. Melancia, jaca, depois veio um branco. E tinha música para maçã. Então, no início, a ideia inicial era que uma dançarina fosse a mulher maçã. Mas ela tinha vergonha, era a Nádia Silvério. Ela tinha vergonha, não ia vestir o figurino, era de menor também. Então, eu preferi me assumir com esse nome. Carla, Mulher Maçã. Veio Carla porque na época, gente, o Facebook ele não aceitava o Face que não tivesse o nome. No início do meu Face era Maçã. Certo. Mas eles não aceitaram, eu tinha que botar um nome. Como era Carlos, eu botei Carla. Então ficou Carla Maçã. Certo, aí você se batizou. Exatamente. Já Isso conhecia foi. a Carla do YouTube e aí pegou tudo. Isso foi em 2010. No YouTube ela não era Carla, é Grace. Ah, tá, entendi. Entendeu? É outro nome. Entendi. E muita gente também usa o nome de frutas não sendo. Por exemplo, usam a mulher melancia e não é a própria Andresa. Sim. Acontece. Sim. Tem essas brincadeiras aí. E aí você resolveu brincar com essa situação de dando o nome de Carla e usando uma fruta. E com essa brincadeira eu consegui manter o Mexe Mais de 2009... Aqui em Rio Branco? Aqui em Rio Branco já. De 2009 a 2018. Quando ele deu uma parada. Eu acabei com o grupo ali. Certo. Por que você terminou com o grupo nessa época, em 2018? O que aconteceu? Foi a falta de dançarinos? Foi a falta de apresentações? Porque hoje eu vi um vídeo no seu Facebook, pós o último evento que vocês fizeram, aquele evento maravilhoso que vocês fizeram aqui em Visconde, terminando. Sim. Eu vi esse vídeo, você chegando arrasada, cansada, era 2h pouca da madrugada, eu assisti esse vídeo hoje. Então, assim... Foi um choque muito grande para você, porque você vinha do Rio de Janeiro, que já tinha um grupo de dança, embora você era a coadjuvante até então. Já tinha vivido um final lá. Também, em 2008 eu vivi um final lá. Também. E montou novamente no Rio e depois aqui, que a gente vai chegar lá. Mas qual foi a pior parte para você nessa situação toda? Engraçado que 2008 não doeu tanto quanto o 2018. Você se apegou mais às pessoas daqui, o jeito, a cultura rio-branquense? Foi isso, será? Porque lá no Rio de Janeiro é uma cultura, né? Lá você tinha pessoas que gostam de arte, que não tem vergonha de arte. Lá no Rio de Janeiro, o Mexe Mais acabou porque os dançarinos só queriam saber de ir pro Olimpo. O ensaio era sábado à noite, porque todo mundo trabalhava, e eles não queriam mais nada com nada. Era uma fase minha da Boate 1140, que eu também gostava. E às vezes deixava de ir por causa do ensaio. Então, como todo mundo não queria mais nada, eu joguei tudo pro alto, mandei todo mundo se catar e acabou. Certo. Aqui em Rio Branco não foi assim. Aqui em Rio Branco, os dançarinos não estavam de saco cheio, eles estavam comigo ali. Entendi. Embora o Kellyson e a Rafaela, né? Hoje é trans. Embora eles tinham me deixado, na época eu estava com o Michael e a Ingrid. Certo, e fazia sucesso aqui. Fazia, e não era motivo para acabar com eles dois não, porque eu já tive 2 no grupo já e não acabamos. Sim. Sempre renova, sempre. Então, daqui doeu mais porque tinha um gostinho do fim. Entendi. Sem retorno. No Rio eu sabia que era o fim também. Eu não imaginava que eu vinha para Rio Branco. Mas é porque lá já estava de saco cheio. Entendi. Chegou um momento que o Mexe Mais, eu não tinha como me reinventar. Entendi. Eu não gostava de funk, tocava só axé. Então, eu chegou num momento que eu tinha conseguido tudo, que era TV, e eu não tinha mais para onde ir. Entendi. Aí eu me vi cansada. Agora, aqui em Rio Branco, foi diferente. Entendi.
Então, aí aqui em Rio Branco você deu aquela parada, ficou um tempinho aí, foi para as lives, veio a pandemia, saiu a pandemia, né? Deu aquela diminuída, A enfim. carreira solo que não deu certo. A carreira solo que não deu Mas também era certo. pandemia, né? É, Não pode dizer que foi a minha culpa ou de alguém, porque estourou é, a pandemia no exato. momento. Você veio no momento que a pandemia estava estourada e todo mundo, né, queria fazer alguma coisa diferente. Você foi e fez a live e bombou, né? Isso. Foi aquele sucesso. Aí tá, depois que passou tudo, você voltou com o Grupo Mexe Mais, voltaram as festas também, porque precisa de festa, igual você falou no início da entrevista, né? Resolvemos voltar porque o candidato que eu apoiava, que é o prefeito Fabinho Antonucci, hoje atual prefeito, ele foi eleito. Certo? Então eu apostei nessa amizade nossa e deu certo, tá, gente? Até na política você se emprenhou também, né? Um tempo aí, Foi em né? 2016. Pois é, nossa, você guarda todas as datas, né? Foi, eu me candidatei em 2016. E Tive você tem, 111 votos e perdi. você guarda algum ressentimento, alguma mágoa dessa trajetória de política que você viveu? Alguma raiva que você guardou? Eu guardo mágoa do povo, porque eles cobram honestidade dos políticos que eles não têm. Eles se vendem por cimento, por areia, eles querem... eu voto em você, mas você vai me dar quanto? Você vai me dar isso? Você vai me dar aquilo? Então eles cobram uma honestidade que eles mesmos não têm. Entendi. Entendeu? Então é muita gente batendo nas suas costas, no seu ombro, dizendo que vai votar em você e não vota. Entendi. Entendeu? É muita gente no Facebook. Oi, linda, torço por você. Você é maravilhosa. E dos 4 mil e poucos de amigos, eu tive 111 votos. Tá vendo? E alguns desses votos, tá aí o meu tapa na cara, tá? Foi de pessoas que eu não falava e que eu falava contra pela função ilegal que vive. Entendi. Ou que vivia. Entendi. Então, eu tive, por exemplo, um dançarino meu que no dia da votação, que é o Maicon, ele ficou dormindo. Nossa. Ele não foi votar, eu não tive voto dele. E eu tive voto de pessoas que eu era contra. Entendi. Entendeu? Isso serviu, foi um tapa na cara. Não entro de novo. Não entro de novo. Eu ia perguntar pra você agora, você não tem vontade de voltar pra política? Não entro. A não ser que eu ganhe alguma coisa. Sim. Entendeu? Que eu tô tentando por tentar e eu tô ganhando, então tá bom. Entendi. Mas com a visão que eu tinha de mudar, de fazer alguma coisa, Você não faço volta mais. Não. E aí o Mexe Mais voltaram às festas e vocês bombaram novamente em Visconde do Rio Branco. Pois é, graças a Maria Isabel, que ela já logo que soube, a Maria Isabel Crovato, um beijo, meu amor, secretária de Cultura, assim que ela soube que o Mexe Mais retornou, a primeira postagem de retorno, ela já marcou comigo uma reunião para me colocar a par dos eventos que tinha e o que a gente podia fazer. Sim. Então, eu não tinha nem repertório. Já tinha 3 shows marcados, incluindo o Caiçara, e eu não tinha repertório. Aí começou a correria. Entendi. Aí você, né, juntou novamente a galera, algumas pessoas que já dançaram com você, que é a Rafaela Cantreiras, Isso. né, o Kellyson. Que já saiu. Exatamente. E outras meninas também. E aí montaram e se apresentaram aqui no centro da cidade. O primeiro Fez show foi na sucesso. praça. Fez muito sucesso. E você tem outra apresentação agora no Parque de Exposições, né? Pode falar alguma coisinha? Ou tá em off isso? Pode ser dito sim. Tava em off, né? Mas eu não vou divulgar a data ainda não, gente. Ainda é segredo. Falta uma semana ainda, mas eu não fui liberada para falar nada. Certo. Mas alguma coisinha pros ouvintes, você não pode falar nada? Assim? Vai ter. Nós vamos se apresentar numa apresentação de 40 minutos. Eu acho que eu só vou dizer isso. Entendi. Eu não vou dizer o Figurino, dia. tá tudo pronto. Tá em processo. Entendi. Vem roupa de fora aí que eu tô sabendo. Vem. Vem uma roupa de fora da China? Não, não é da China, não. É. É da China? Que demora, né? Demora. Eu não sei se dará tempo de chegar a tempo. É aquela roupa toda de pérola que eu vi, não, né? Segredo. Ai, Deus, legal, legal. Então, essa apresentação tá próxima agora, né? Tá. Tá bem próxima. E vocês estão naquele período de ensaio, porque eu acho que todo domingo, todo sábado tá tendo ensaio. É todo domingo. E essa semana a gente jogou pro sábado para eu estar aqui ao vivo. Com vocês. Tá, então, Com você. Olha que legal, legal. Pois é, isso é legal. Então, agora vocês pretendem ficar tipo temporadas,
Ou você vai levando de acordo com o que der e vamos embora, deixa o barco correr. Não, a gente pensou em voltar, voltamos fixo. Sim, Agora, o nosso sonho, já que voltamos, nós renovamos. sim, Então, agora, continua sendo a TV, né? De outros canais, que na época foi CNT Rio de Janeiro. Agora eu penso no SBT, entendeu? Penso na Globo, penso em emissora mais aberta. sim. Sim. Até porque abriria nossos caminhos aqui na própria cidade, que tem pessoas que ainda insistem em boicotar a companhia de dança Mexe Mais. Entendi. Né? E o meu sonho também é me apresentar pelas redondezas. Entendi. Eu acho que só Rio Branco conhece e o bar merecia, entendeu? Guidoval, Viçosa, São Geraldo, Toda a nossa região. toda a região. Eu acho que é um projeto diferente, Entendi. porque não cantamos ao vivo, não é uma banda, é um projeto diferente, é um projeto ousado, que custa mais barato e que o público ama e segue nos shows. Entendi. Entendeu? O público aprovou. Exato. Eu não entendo porque algumas pessoas ainda insistem em boicotar. Eu não sei se é preconceito, eu não sei o que é. Dizem que não, Entendi. mas eu não sei. No fundo, eu não sei te dizer. Entendi. Bom, a companhia de dança Mexe Mais, O Retorno, né? Que tá no Isso. cartaz. Esse ano é esse slogan, o retorno. Exatamente. E vocês, conforme você acabou de dizer, quer expandir mais o grupo de dança Mexe Mais, levando ele para outras cidades. É bom mostrar, assim como eles vêm para cá também dançar aqui, é bom que vocês saiam, dançam em outros lugares, dancem, né? Em outros lugares, levar a nossa cultura, a nossa arte, isso é muito bom. Eu sinto falta de homens dançando. É Homens. difícil você conseguir bailarinos aqui em É Disponível. difícil. Da forma que você posta no Facebook, É difícil. né? É E complicado. eu me pergunto como que foi feito para conseguir tanto homem de 2009 a 2018. Teve uma formação que eu tive 9 homens. Sim, Foi a formação maior de homens. certo. 4 mulheres e 9 homens. E hoje em dia, não sei o que aconteceu. A cultura, eu acho que ela é muito importante, né? A cultura da cidade é muito importante. Se vem lá de trás, lá do berço, divulgando cultura, fazendo arte, eu acho que a mentalidade das pessoas já crescem desta forma. Também, Luciano, é a responsabilidade. Exatamente. As pessoas, elas não querem compromisso com nada. Elas querem viver a vida à reveria, entendeu? Quer beber, quer às vezes até se drogar, Exato. entendeu? E elas não querem um compromisso com a cultura, não querem, entendeu? Elas querem viver livre. Exatamente. E aqui no Mexe Mais não adianta. Tem hora pra tudo, a gente brinca, a gente combina de ir pra rodízio, sabe? A gente vai em parque aquático, a gente tá até combinando agora. Mas a gente também cobra. Eu sinto falta de homens dançando porque o público gosta de ver os homens dançando também. Entendi. Mas é difícil. É complicado. Aqui em Visconde do Rio Branco, cidades vizinhas, né? Geralmente é mais complicado. Mas é justamente isso que eu estou falando. A cultura tem que vir do berço, a arte tem que vir do berço. Então, tinha que ter isso lá atrás, para as pessoas hoje terem uma mentalidade com mais responsabilidade, com mais amor à arte. Falta também coragem. Também. As pessoas, elas às vezes têm um dom e não sabem. Ficam abafando isso. É Entendeu? verdade. Eu não dou pra isso. Como que você não dá pra isso se você nunca tentou? Se você nunca se aventurou? Hoje, as lives são lembradas até hoje porque eu me aventurei. Eu errei, eu caí, teve momentos que eu caí na live ao vivo, teve vizinho chamando, teve problemas que me fizeram crescer e aprender. As pessoas têm que aprender. Então falta isso. As pessoas não têm coragem de se aventurar, até mesmo na Uniarte. Exatamente. Eu não dou pra filme. Você já tentou? Exato. Falta coragem mesmo, é coragem. Exato. Graças a Deus eu sou uma artista que eu tenho 1001 utilidades. Se o Mexe Mais amanhã ou depois faltar, eu tenho outras. E aí, descobriu eu, autora, escrevendo, porque na verdade quando eu entrei pra Uniarte eu era atriz. Entendeu? Então a gente tem que ir se mexendo. Tem que se inovar. Multiplicar o talento. Exato. Você não pode ficar naquela mesmice. Exatamente. Tem que ir se movendo, não pode ficar parado. E se algum dia eu não tiver mais a Uniarte ou Mexe Mais, você pode ter certeza
que eu Outra vou coisa. inventar outra coisa. Porque o que me move a não ficar parada é a hemodiálise. Sim, Para que eu não caia em depressão, eu preciso estar agindo. Eu não exato. posso ficar parada em casa. Entendi. Eu sempre vou inventar alguma coisa. Então, enquanto eu tiver vida, o Mexe Mais vai existir. A arte vai existir em você. Exatamente. Gente, olha só, são 4 horas e 34 minutos aqui na Rádio Comunidade, informando a hora certa para você, a Eletromais. Olha, nós estamos batendo um papo, pena que a gente vai ter que encerrar nosso bate-papo, porque às 17 horas, às 5 a gente está indo embora. Mas já? Já passa rápido. Nossa, Tem que gente. ser um podcast assim enorme, entendeu? De horas e horas pra gente bater papo. Você e nem me conversar. perguntou do lançamento do filme novo que vem aí. Exatamente, o Assassino da Ciclovia tá na geladeira, tá guardado, tá prontinho, todo editado. Graças a Deus. Em Tudo novembro certinho. tem lançamento aqui na cidade e até lá outra entrevista acontecerá e nós vamos falar mais em detalhes sobre esse lançamento que está em Aí por sim. enquanto. Então nem vou tocar no assunto. Exatamente. Eu quero te agradecer a Neuza Raia, agradecer o Fernando Terra que parou na rua, fez a pergunta, a Neuza que participou, a galera que está em casa, você por ter vindo aqui, né? Ter tirado um tempinho, adiado aí seus ensaios de dança para estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo. Enfim, quero te agradecer, muito obrigado por você ter vindo a essa entrevista aqui na Rádio Comunidade. Volte sempre. Muito obrigado, Luciano Benhame. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Comunidade. Eu estou aberta a todos os convites, sempre. Chamou, eu tô aqui, tá? Maravilha, maravilha. Amei estar com vocês. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. É isso aí, galera. Nós batemos um papo bem legal com Carla Maçã.